Olá, pessoal, boa tarde, alunos e alunas aí da disciplina de gestão ambiental. Estou aqui gravando, porque como vocês viram, quem estava lá participando não deu certo a nossa live, devido aí à configuração do meu microfone, não sei o que houve, né? Aqui está perfeito, sem ruído. Então, vou fazer a vista de prova por aqui, gravando, e aí peço para todos os mediadores e mediadoras compartilharem com vocês, tá certo? Bom, primeiramente, eu vou abrir aqui o documento da prova. A intenção é fazer o seguinte: passar questão por questão, e aí eu discuto com vocês a respeito dessas questões, explicando por que a alternativa que está correta, justificativa e tudo mais, e assim vamos seguindo, tá certo? Estou aqui abrindo o documento, tá? E já compartilho com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui, permitir. Acho que estamos compartilhando. Ótimo. E aí, vamos ao documento. Então, a gente vai explicar aqui questão por questão, e, né, cada contexto, e aí vocês têm ali essa vista, tá certo? Então, como vocês podem ver, iniciando aí, a primeira questão foi a questão 16, né, que a respeito fala aí da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, tem um contexto aí da gestão da água, objeto de uma política de evidências para o Brasil. Então, assim, está perguntando, a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, tem a lei federal aí, baseia-se nos seguintes fundamentos, exceto, então, assim, todas essas alternativas, sempre apenas tem uma alternativa correta, e então a gente está pedindo o seguinte, né? Um pouco diferente aí que nós temos várias, 4 ali das 5, 4 estão corretas, correspondentes ali à política nacional, e que muitas vezes, gente, no próprio texto do enunciado acaba ficando assim, dando os caminhos ali para responder, certo? Então, com relação. Aí é importante conhecer essa política nacional de recursos hídricos, tá? E aqui foi considerada nessa questão a alternativa D como correta, tá certo? Então, por quê? E aí o assunto, pessoal, para vocês procurarem e tudo mais, é tanto a gestão da água e do ar, que é a unidade 7, tá certo? Então, a justificativa diz o seguinte: essa política, essa lei, né, de 1997, ela prevê que em situações de escassez de água, né, o uso prioritário dos recursos hídricos não se limita apenas ao apenas ao consumo humano, né, como diz aqui. A alternativa em situações de escassez, o uso prioritário de recursos hídricos é única e somente para consumo humano, que é o foco ali justamente desses recursos, né? Não vamos contar aí com questão de irrigação, pasto, ou empresas, né, que utilizam bastante água, independente ali do seu fundamento. Então, quando há essa escassez, como diz aí o contexto dessa questão, é dessa forma. O foco é no consumo da água única e exclusivamente para uso humano. Que é diferente, por exemplo, da alternativa A, que diz aqui: a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Então, isso aí, na verdade, não diz respeito à legislação. Tá certo? Então, assim, porque aqui está falando, não que esteja errado, mas aqui está falando justamente de quando há a escassez. Então, a alternativa A, ela está falando algo que até faz algum certo sentido, mas o foco aqui era da questão da gestão de recurso hídrico quando ele está em falta, tá certo?
E ali a alternativa B, ó, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, certo? Então, na verdade, tem a legislação, ela fala muito especificamente de certos tipos de uso, né, da água, e sim, né, tem aí a utilização múltipla, né, a água utilizada em vários meios ali, em várias necessidades, como eu acabei de falar para vocês, de indústria, de agricultura, de agropecuária, né, como um todo, só que aqui, novamente, se a gente voltar ali na questão, a gente está falando de escassez, o que acontece, né, na questão da escassez, tá? E aí você tem a alternativa C, que é a bacia hidrográfica é unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos hídricos, né? Então, assim, não está falando, novamente, assim, não é uma questão que não faz, uma alternativa que não faz sentido, até faz sentido o que ela está dizendo, só que é errado porque não contempla o que exatamente está perguntando, tá certo? E a gestão dos recursos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, ela tem que ser ampla, né? Então, todas essas questões não são, porque justamente a gente está pensando ali no exceto. Então, todas elas fazem parte ali da política nacional, só que com exceção ali do uso prioritário, tá bem? Então, nós temos aqui, por isso que a alternativa D é a correta, certo? Passando aqui para a questão 17, nós temos o seguinte, voltando aqui, né? Considerando as políticas públicas e as tecnologias de gestão de resíduos sólidos, analise as alternativas a seguir. Então, quando é assim, gente, vocês têm ali várias afirmativas, certo? Nós temos 3 afirmativas aqui, e para escolher qual delas, né, qual que está correta acima. Então, sempre, pessoal, vejam o contexto, né? E aqui está focando na questão dos resíduos sólidos, que diz respeito, caso vocês queiram ver, né, diz respeito ao A número 6, tá certo? Resíduos sólidos. Então, o que nós temos aqui? A alternativa C, as 3, né? Assim, lá, portanto, todas as alternativas estão corretas ali, de acordo, né? Vocês podem confirmar ali na unidade de aprendizagem 6, que trata ali justamente dos resíduos sólidos, tá certo? Que fala, inclusive, né, a afirmativa 1 está falando da reciclagem, né, o conceito de resíduo zero, ali a redução do consumo, reutilização, reciclagem, pela afirmativa 2, e na 3, a questão da compostagem, né, que acaba gerando ali um produto de alta qualidade, né, utilizado também, né, na fertilização da agricultura, né, o que beneficia aí o meio ambiente, né, e a produção agrícola também, tá certo? Então, todas aqui foram as corretas. Na A18 fala da Agenda 21, que deu aí o início, né, da Agenda 30, certo? Ela fez uma prévia aí da Agenda 30, e tem um contexto aqui dela, primeiramente, né, um histórico ali do que aconteceu nessa Agenda 21, e ela é bastante semelhante, essa questão 18, com a anterior, que você tem 3, aqui no caso, 4 afirmativas, e aí para analisar quais são as corretas, tá bem? Então, alternativa D, que acabou ficando aqui 2, 3 e 4 corretas, tá bem? Então, por que a afirmativa 1 ela está errada? Porque a Agenda 21, né, isso aí vocês vão encontrar na unidade 2, ela não trata apenas de problemas ambientais, mas aspectos sociais, econômicos, tá? Incluindo, então, populações antes não tão consideradas, tá certo? E visa integrar essas áreas, todas elas, né, de meio ambiente, economia, parte social também, para ser mais
como é que fala? De forma mais abrangente mesmo, tá certo? Por isso que ele acaba sendo errada, tá? Porque se vocês verem lá na unidade 2, ela fala justamente de todos esses, assim, todos esses elementos, tá bem? Por sua vez, aí a 19 vai falar ali, né, da unidade 4, o meio atmosférico, tá certo? E aí ela fala, né, ela pegou ali nessa parte da UA, né, a parte do efeito estufa, tá vindo ali como é que fala? De um site do governo, né? Um trecho ali, falando que o efeito estufa é um fenômeno natural, possibilita a vida humana na Terra, só que aí começa, assim, até um certo ponto, né? Que essa parcela do calor, ela é irradiada em volta, né, do espaço, mas também é bloqueada pela presença de gases, né? E toda a parte prejudicial, né? Quando acontece isso. Então, olha lá, ó, como observado no texto acima, então, gente, sempre a análise do texto, a leitura cuidadosa que é requerida, tá bem? O efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a manutenção da temperatura para ficar ideal da vida aqui do nosso planeta. No entanto, algumas atividades humanas acabam intensificando a partir da emissão de gases, né, como o dióxido de carbono e o metano, contribuindo para o aquecimento global. Então, por isso que causa esse efeito ali. Então, qual seria a alternativa correta? Aqui está dizendo que a alternativa B, né, que o dióxido de carbono é responsável por aproximadamente 50% do efeito estufa antrópico e tem como principal fonte a queima de combustíveis fósseis. Então, são informações aí que vocês podem encontrar no material de vocês. Tá? A afirmativa A, no caso, então, ela está errada, porque ainda que o vapor d'água seja de fato um gás de efeito estufa importante, a sua concentração é influenciada pela temperatura e não diretamente pela atividade humana. Então, aqui, né, quando a gente fala do efeito estufa nocivo, a gente está falando de ações humanas. O vapor d'água, ele não é proveniente de ações humanas, e sim do próprio aquecimento, que evapora a água, aquela coisa toda, né, que a gente já sabe. Por sua vez, a alternativa, se ela está errada, apesar do metano ser menos abundante na atmosfera, ele é muito mais, ele acaba sendo mais nocivo, né, e tem um potencial de aquecimento global maior do que o dióxido de carbono, tá? E todas essas informações, como disse novamente, vocês podem revisar lá na unidade equivalente que eu comentei aqui com vocês. E ali o efeito estufa antrópico não é causado, na alternativa D ali, não é causado pela radiação solar, mas pelo aumento dos gases. Então, assim, da forma como está apresentado aqui na alternativa D, quer ver, ó, o efeito estufa antrópica é causado exclusivamente pelo aumento da radiação solar, sem a relação com as emissões de gases industriais. Ela tem sim, né, essa relação, tá? E por fim, a alternativa E, que fala para combater o efeito estufa, é importante promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de gás metano. Justamente ao contrário, né, gente? Aqui, assim, é só ler um pouquinho de atenção, a gente vê que é totalmente ao contrário. Se a gente vê aqui entre as alternativas, aqui é a mais absurda que tinha, que é justamente o contrário do que estava, inclusive, não só na unidade, como também no texto apresentado, tá bem? E por fim, aí, a questão 20, que trata aí da erosão, contexto, né? E que diz respeito ali a UA5. E aí ele é semelhante a algumas duas questões anteriores ali, que é aquela que você analisa cada uma das afirmativas e verifica qual que está certa e qual que está errada, tá bem? No caso aqui, então, a alternativa correta é a letra A, que apenas A1 e A5, né, estão corretas,
tá? No caso da afirmativa 2, ela está errada, vamos lá nela. Está errada, ó, o terraceamento e o plantio direto são práticas que aumentam a erosão dos solos, tornando-os mais vulneráveis a perdas de nutrientes. Vamos lá, gente. O terramento e o plantio direto são práticas de conservação do solo, então é ao contrário. É para conservar o solo e algo que estava sendo defendido de forma contrária nessa afirmativa, tá certo? Já a 3, vamos lá no 3, então. A compactação do solo reduz o escoamento superficial e, consequentemente, a, a erosão hídrica, certo? Então, olha lá, essa ação, na verdade, impede a infiltração da água, né? E isso acaba levando essa erosão porque e não a sua redução. Então, mais uma vez, uma afirmativa que demonstra algo contrário, né, do que realmente está se pedindo, tá certo? E por fim, a 4, né, que fala da erosão eólica, o que ela defende aí? Vamos para lá, deixa eu subir aqui. Vamos lá, a erosão eólica ocorre apenas em áreas tropicais de alta umidade e vegetação densa. É justamente o contrário, né? A erosão eólica, né, que pelos ventos, ocorre principalmente em lugares que não tem matas, né? Que, assim, até está falando aqui, né? Em várias regiões, incluindo áreas áridas, né, que é deserto, mas e semiáridas, e não se limita apenas às áreas tropicais, inclusive até acontece menos também, tá certo? Então, gente, passando rapidamente, essas são as explicações aí da questão, certo? Das questões ali. Essa era a intenção mesmo, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Essa era a intenção mesmo de passar questão por questão, as alternativas. Se ainda sobrar dúvidas, gente, verifiquem aí a unidade de aprendizagem de vocês, conversem, né? Qualquer dúvida de conteúdo mesmo, porque é mais uma oportunidade de vocês aprenderem, tá certo? Conversem, tirem dúvidas aí com os mediadores online, tá bem? E vai dar tudo certo, tá bom? Aproveitem essa segunda parte do semestre. Nós amanhã vamos iniciar aí o Fórum Avaliativo 2. Procurem participar o máximo possível, porque é a garantia de mais uma nota para ajudar na média, e também os estudos aí da P2. Então, vocês tendo algumas dúvidas ali com relação à P1, aos conteúdos que já foram vistos, é importante vocês tirar essas dúvidas aí no fórum de dúvidas com os seus mediadores, tá bem? É isso, gente. Vou parando, então, por aqui a gravação. Ficou de uma forma mais objetiva aqui, tá? Eu espero que tenha sido compreendido e agradeço aí a vocês. É uma pena a gente não estar ao vivo, tá? Mas conseguimos ali atender o que a gente precisava, tá bom? Muito obrigada e bons estudos para vocês.